Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler Romanos 13 e sermos edificados pela palavra de Deus. Hoje vamos tratar aqui da obediência às autoridades, tá bom? Da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizerdes o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Como está lá em Mateus 22, 21, Marcos 12, versículo 17 e Lucas 20, versículo 25. Amor ao próximo é o cumprimento da lei. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, como que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Êxodo 20, 14, Deuteronômio 5, 18, Êxodo 20, 13, Deuteronômio 5, 17, Êxodo 20, 15, Deuteronômio 5, 19 e Êxodo 20, 17, Deuteronômio 5, versículo 21. Então, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O dia está próximo. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, tá bom? Então, só aqui nós já poderíamos fechar, orar e dar tchau, mas a gente tem algumas coisas importantes aqui, porque nós devemos orar pelas autoridades, tá bom? Eu sei que muitas vezes é difícil a gente orar por uma autoridade, principalmente porque a gente vê muita coisa errada no âmbito político, principalmente do nosso país. A gente vê muita corrupção, a gente vê muita roubalheira, a gente vê muita coisa errada, muita coisa ruim. Então por que Deus nos chama para orar pelas autoridades, a honrar as autoridades, a pagar os impostos para as autoridades, tributo, honra e tudo mais, o respeito? Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente ganha liberdade para pregar o evangelho com tranquilidade. Quando a gente honra a autoridade constituída por Deus, quando a gente segue a lei dos homens, a gente tem liberdade para frutificar o evangelho com mais força. Então, por exemplo, se você está num país que é perseguido, isso pode ser quebrado, sim, se a gente tem uma vida com Deus.
isso pode ser quebrado. Não é de um dia para o outro, claro que não. Mas se você está num país corrupto, um país em trevas, e você e a sua igreja e o seu país começam a ouvir o evangelho, e vocês começam a honrar, Deus há de sarar aquela nação, transformar, como fez em várias nações ao longo da história da igreja, tá bom? A questão é que não importa se a outra parte não está fazendo a parte dela, nós devemos fazer a nossa. Ah, Samuel, então você concorda com os regimes totalitários? De forma nenhuma. A Bíblia não é socialista, a Bíblia não é comunista, assim também como não tem como seguir nenhuma ideologia humana e juntar ela com o Evangelho, porque o Evangelho não é desse mundo, o reino de Deus não é desse mundo, o reino de Deus é vindouro e ele está dentro do nosso coração. Por isso que igreja e política, a gente tem que tomar um cuidado. Você pode sim orar pelas autoridades, a igreja pode receber um político e orar por ele lá embaixo, mas fazer campanha política na igreja, fazer quem vota em tal pessoa, gente, isso é erradíssimo, isso é errado. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo e a igreja, ela deve ser aberta para todas as pessoas de todas as classes, de todas as etnias, e não para um aspecto político. Nenhum aspecto político governa a igreja. O que governa a igreja de Deus é a palavra de Deus e os mandamentos de Deus. Aquilo que você vê na política que está mais parecido com os mandamentos de Deus, isso você deve seguir. Amém? Então, quando você vai votar, vote em pessoas que têm valores parecidos com a palavra de Deus, não só na teoria, mas na prática, tá bom? Senhor Deus, obrigado pela palavra de hoje. Pai, que nós possamos dar honra a quem precisa de honra e sermos sujeitos, amém? E que nós não vivamos uma vida com a nossa mente só nas coisas aqui da terra, como está escrito ali em versículo 13 e versículo 14, mas que nós possamos viver para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, não mais como alguém que está aqui sem vigiar, mas como alguém que sabe para onde vai e está se preparando em nome de Jesus. Deus te abençoe, até amanhã, que vamos ler Romanos capítulo 14 e sermos edificados pela palavra de Deus que é viva e eficaz. Valeu!